Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula e sou colaboradora da casa. O tema dos nossos encontros no mês de janeiro é Família, a Onda do Amor. A palestra de hoje é do nosso irmão Breno, também colaborador do Irmã Rosa, e tem por tema Ampliando o Conceito de Família. Mas antes de nós passarmos a palavra ao Breno, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, o item de número 8, Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso o que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, queremos agradecer pela oportunidade bendita de por aqui podermos nos reunir para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, que possamos elevar os nossos pensamentos, entrando na sintonia dos bons Espíritos da casa da Irmã Rosa, que eles possam chegar a todos os lares aqui representados e tocar todos os corações, que o nosso amigo Breno também possa ser intuído e amparado. Queridos amigos, continuem a nos envolver em suas vibrações de paz, de amor e harmonia. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Vamos agora ouvir o Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus, mais uma vez, esteja entre nós. Nesta bendita oportunidade, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa, para estudarmos um tema à luz da doutrina espírita. Vamos falar sobre família, particularmente ampliando o conceito de família. E nós espíritas temos recursos, conhecimentos na nossa doutrina que vão enriquecer muito o entendimento da família, que são reencarnação, a pré-existência da alma, a continuidade da vida. Todos esses conceitos nos facilitam, nos ampliam o entendimento sobre família. No capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe, temos no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. E Kardec já começa assim: os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais.
Ou seja, uma coisa são os laços de sangue, outra são os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, pois já existia antes da gestação. Então, assim, entendemos que o corpo é gerado a partir de uma relação sexual, da junção da célula reprodutora masculina com a feminina, e a partir daí o desenvolvimento da vida, já a partir da união dessa única célula reprodutora masculina e feminina. E o espírito ele já existia, muitas vezes ele já está ali associado antes mesmo da gestação àquele casal que vai se unir ou vai ter a relação sexual. E a partir da formação da primeira célula começa a ligação do espírito com o novo corpinho que há de se formar. Então, os verdadeiros laços de família para o espiritismo não são necessariamente da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Então, nós estamos numa família corporal, consanguínea, formada a partir de pai, mãe, avô, avó, filhos, irmãos, e assim vai a formação da família consanguínea, que é uma grande oportunidade para desenvolvermos afeições novas e reforçarmos afeições que já tivemos e aparar arestas que porventura haja entre esses componentes da família. Nas questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos, bastante resumidamente, é nos esclarecido sobre o objetivo da encarnação dos espíritos nossos. Então, em pouquíssimas palavras, é fazer os espíritos chegarem à perfeição e o melhoramento progressivo da humanidade. Se os espíritos melhoram, vão caminhando para a perfeição, lentamente, dando seus passos, a humanidade melhora. Então, é a responsabilidade de cada um na sua encarnação tornar-se um pouco melhor e assim estaremos colaborando com a melhoria da nossa humanidade. Mas então, se estamos aqui para reencarnar para o nosso progresso, como isso se dá? Como chegamos a esse plano material? Como é a nossa reencarnação? Normalmente, chegamos por meio de uma família, seja estruturada ou não, seja a gravidez planejada ou não. Cada caso é um caso, há uma diversidade enorme, inclusive de dificuldades no regresso de muitos de nossos irmãos. Há casos específicos, e não são raros, em que mães desencarnam no momento do nascimento do filho, em que o pai não está presente durante a gravidez e também durante o parto, não aparece mais. Então há dificuldades específicas em cada caso. Mas, se houve o nascimento do bebê, é porque uma mãe corajosamente levou sua gravidez durante o tempo necessário e programado. É um papel da mulher a gravidez. O homem, biologicamente, não pode fazer isso, mas pode e deve estar ao lado, dividir, amparar, fortalecer e principalmente compreender as mudanças e muitas vezes dificuldades que ocorrem neste momento, mas é toda uma programação, desde o plano espiritual, para o regresso de um irmão nosso à carne. Assim como nós também estamos aqui, eu estou falando, vocês aí estão assistindo, nós também passamos por esse processo da reencarnação, a programação, a gestação, e graças a Deus a vida é uma oportunidade que nós temos de vida na matéria para o nosso desenvolvimento. E um caso muito emblemático, conhecido de muitos, é do nosso médium ainda que está em atividade, Divaldo Pereira Franco, que ele agradece a sua mãe por não o ter abortado. E a mãe dele, se não me engano, já estava com mais de 40 anos, já tinha tido mais de 10 filhos, fraca, adoecia esporadicamente, muito fraca. E o médico falou, você já tem mais de, se não me engano, eram 12 filhos, é melhor abortar esse. E graças a Deus isso não foi feito. E o Divaldo agradece muito, não com soberba de que ele veio ao mundo para fazer muito, ele reconhece que ele tem a oportunidade de expiar e de conseguir ajudar a muitos que ele prejudicou no passado. É um médium muito produtivo, tem uma obra maravilhosa para todos nós, para os nossos estudos, com a mentora Joana de Ângeles e tantos outros espíritos. Então, imaginemos por alguns segundos se Divaldo não tivesse reencarnado entre nós. Quanta perda para todos nós e também para ele, que deixa uma obra muito bonita e com certeza está dando grandes passos na própria evolução. Então a vida é uma bênção e a chegada é pela família, como dissemos, estruturada ou não.
Então a família é uma instituição que nos aproxima uns dos outros, nos aproxima espíritos, almas encarnadas para a evolução recíproca. É o objetivo da encarnação. Então, se estamos num grupo familiar, é para a nossa própria evolução, para a nossa própria melhoria e, como falamos sempre, para a nossa reforma íntima. Basicamente, no nosso capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8 e o 9, que é uma comunicação de Santo Agostinho, podemos resumidamente falar que são 3 situações básicas dos encontros familiares. Uma, encontros simpáticos para auxílio mútuo. Então, normalmente, já temos afeição ou desenvolvemos afeição com aquele espírito e vamos estar juntos, seremos companheiros, vamos ouvir, vamos saber silenciar, vamos saber dar ânimo, renovar o ânimo e receber, ou seja, trocas positivas. Outra situação também muito comum são espíritos endividados para a existência comum, diante um do outro, da dificuldade que um tem ainda com o outro, para o exercício da paciência, tolerância, perdão, para desenvolvermos as virtudes e aparar algumas arestas que possamos ter. E outra oportunidade é de espíritos menos avançados que chegam no seio da família para serem ajudados. É uma oportunidade de exercício de amor a quem doa. Vale destacar aqui, na doutrina espírita, que quando surge alguém, ou vamos ao encontro de alguém para ajudar, seja um desconhecido na rua com um simples prato de comida, um cobertor, um copo d'água, ou alguém mais próximo com silêncio, partilhando um momento, ouvindo uma aflição, não diminuindo a dor do outro, tentando compreender, o maior beneficiado não é o outro. Apesar de termos dado a comida, dado o cobertor, dado a palavra amiga, o sorriso, o abraço na medida do possível, mas o maior beneficiado é quem teve essa ação, porque desenvolveu o amor em si próprio. E um dos objetivos da nossa encarnação é tornarmos-nos melhores, e o desenvolvimento do amor em suas diversas nuances é um grande objetivo para todos nós. Então, diz Kardec que os espíritos realmente simpáticos e afins reúnem-se pela semelhança de gostos e afeições. Se eles se separam, encontram-se depois. Para nós, aqui presos na carne, no nosso tempo do dia, que passa linearmente, nós às vezes temos dificuldade de entender que um dia vamos nos separar dos nossos entes queridos. Alguns já partiram, outros vão partir antes de nós vamos regressar ao plano espiritual antes de outros que ficarão. Mas da mesma forma, no plano espiritual, muitos dos nossos afins, do que chamamos de família espiritual, lá estão para nos esperar. Então é um movimento contínuo, muito grande, que a doutrina espírita tem essa capacidade de nos explicar, embora, claro, a afeição, os afetos, o prazer, a alegria de estar junto, muitas vezes a interrupção e a compreensão disso, de que é passageiro, nos dá um conforto. Então a doutrina espírita vai nos falar que há 2 espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As espirituais estão sempre crescendo, cada vez mais desenvolvendo afeições com amigos, com espíritos que venham passar em nossa família e que nós tenhamos sucesso no afeto, no crescimento junto, recíproco. Nossa família espiritual vai aumentando, porque nós já tivemos muitas encarnações e teremos muitas outras ainda. Então já fomos pais, filhos, esposas, maridos em diversas situações, com diversas pessoas diferentes, e essas verdadeiras afeições vão se ampliando. E da mesma maneira que o progresso que buscamos pelo desenvolvimento das nossas virtudes, o desenvolvimento das virtudes ocorre pela presença e contato com o outro. Precisamos do convívio do outro para o nosso progresso. Nós não progredimos quietinho, isolado no canto. Então, como desenvolver o amor em suas diversas manifestações se não for com o próximo? Como serei caridoso se não for com o próximo? Como serei paciente se não for diante da dificuldade da vida social? Como serei tolerante se não for diante de uma dificuldade que se apresente? Então, a paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência e o próprio perdão são atributos dos espíritos mais evoluídos a quem devemos ter como modelo para tentar seguir, para desenvolver em nós, para sermos mais felizes, porque é mais feliz quem tem menos vícios, para quem tem menos problemas. E outra situação muito, muito importante na sociedade é para vencer o nosso egoísmo, para deixar de aplicar o nosso tempo e a nossa energia apenas em benefício de nós próprios, dos nossos interesses. E tudo isso só é possível com a vida em sociedade, diante do outro, diante das situações, da interação com o outro.
Em trecho, a resposta 774 do Livro dos Espíritos, temos uma parte muito famosa para nós espíritas. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família estreitam os sociais. Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então a formação da família, a vivência em sociedade, a formação da família está na lei natural. Assim Deus criou para que pudéssemos nos amar realmente como irmãos. E na questão 775, na sequência também muito conhecida, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: um agravamento do egoísmo. Ou seja, daí, indo da resposta para a pergunta, como evitar o agravamento do egoísmo? Com a vivência em grupo, com a vivência em família. Novamente, então, é no seio do grupo familiar, seja ele estreito, dentro de um apartamento ou da casa, pai, mãe e filhos apenas, irmãos, ou amplo, com tios, primos, aquelas famílias enormes, nós exercitamos todas as virtudes que citamos agora há pouco e, principalmente, poderemos vencer o egoísmo. Então é na vivência em família, diante de um irmão que às vezes quer mais espaço e não cede espaço para o outro irmão, de um pai ou de uma mãe que compreenda um pouco o filho, ou de filho que também seja um pouco mais rebelde. Nós temos diversas situações nas famílias para desenvolver em nós o amor, a paciência, a dedicação e, principalmente, vencermos o egoísmo. A vida em grupo, a vida em família é a vida da tolerância, é a vida de exercitar a compreensão. Então, o egoísmo nessas situações, ele é trabalhado, porque eu paro de pensar apenas em mim mesmo. Quem já não passou por isso? Um filho com uma febre, doente, em que você tem que sair do trabalho, tem que deixar de fazer o que estava fazendo para tentar socorro médico, tentar ver o que está havendo, e assim o tempo que você pensava que ia dedicar a alguma coisa do seu interesse ou do próprio trabalho necessário, você tem que abrir mão, tem que manejar aquele momento, aqueles interesses para se dedicar ao socorro, ao bem-estar do outro. Então a família, neste momento, é a instituição do exercício anti-egoísta, vamos assim dizer. Você está lá na sua situação, no seu conforto, lendo ou vendo alguma coisa do seu interesse, uma distração que seja, e às vezes um filho se aproxima querendo conversar, às vezes querendo contar alguma coisa de sua própria insegurança, e muitas vezes basta só ouvir. É um momento em que emprestamos o nosso tempo, o nosso ouvido, ao carinho, ao afeto, ao cuidado com o outro. E sermos humildes em família é importantíssimo, porque ninguém é dono da verdade. Aquela figura do chefe de família ou da chefe de família, seja patriarcal ou matriarcal, de tudo ordenar, de tudo ser do meu jeito, cada vez modernamente vamos percebendo, ainda mais nesse mundo que muda cada vez mais velozmente, não que esteja certo ou errado, mas de ouvirmos, de tentarmos entender o que o jovem passa para não ficarmos tão alijados, não para controlar, mas para saber o que está acontecendo nesse mundo moderno, tão digital, tão tecnológico. Claro que os valores do respeito ao próximo, do amor ao próximo, continuam, isso é inabalável, não importa a maneira como a sociedade vá se organizar ou vá ser, de fazer ao próximo que gostaríamos que me fosse feito, isso é a base. Jesus já deixou isso independente de computador, de rede social, do que seja. Mas a maneira como as situações se dão, elas estão múltiplas e é interessante prestarmos atenção, de ouvir. Então não temos condição de impor ao outro a nossa verdade. Até porque se estamos aqui encarnados no planeta Terra, a nossa verdade ela não é absoluta, é o que estamos vivenciando dia a dia, aprendendo também, nós aqui dentro do estudo espírita, mas tudo deve ser vivenciado, exemplificado, compartilhado. Não somos donos da verdade para impor de cima para baixo. Claro que a figura do pai e da mãe, de zelar pelo lar, de orientar os filhos mais jovens, mas à medida que vão crescendo, eles também têm muito a nos ensinar, e muitas vezes os pequeninos também fazem perguntas que nos desconcertam, e se prestarmos atenção naquela perguntinha que pareceu pueril, bem simples, ali tem um questionamento que pode nos chamar a atenção, até para uma mudança de atitude dos próprios pais, que às vezes criam um filho de uma maneira e o segundo, o terceiro,
vem de uma forma mais necessitando às vezes de mais atenção ou até trabalhando a sensibilidade dos pais. Então observar tudo isso é importante, e a humildade para ouvir saber que podemos ganhar, né, conhecimento, desenvolver em nós algo de bom a partir do outro, é um gesto de humildade, como Jesus vivenciou a humildade, né? E só a humildade é capaz de mudanças, porque se eu não sou humilde, se eu acho que eu sou o certo e o bonzão, o todo orgulhoso, jamais conseguirei me modificar. Então a humildade, como a figura de Jesus lavando os pés dos discípulos, é o que mostra que nós temos oportunidade de aprender. A união conjugal, então, que é uma dos institutos da instituição família, o casamento, é o ponto de partida, nenhum objetivo a ser alcançado. Uma vez feita a união conjugal, seja casamento ou a união conjugal, né, não é um ponto de chegada, não é assim, agora casei, vou ficar aqui no meu sofá vendo futebol todo dia, que a esposa vai fazer alguma coisa, ou então a esposa, não, agora casei, tenho marido, agora, não, ali é o ponto de partida, de dedicação ao próximo, assim como nós que estamos aqui, fomos, né, chegamos bebezinho, fomos cuidados da melhor maneira que os pais puderam fazer, com erros e acertos, assim como sempre seguimos, e vamos dando oportunidade ao outro. Então, a união conjugal é um ponto de partida. E lá na pergunta 695, temos: o casamento ou a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? E muitas vezes falam, não, há movimentos, liberdade total, casar para quê? Muitos movimentos passam pelo mundo aí do feminismo exagerado ligado ao aborto. Cada vez mais vemos, infelizmente, países legalizando o aborto de qualquer maneira, pelo excesso de liberdade e descuido que se tem. Então essa pergunta é se a união permanente de dois seres é contrária à lei natural. A resposta que os espíritos nos dão é que a união permanente é um progresso na marcha da humanidade. Então, o progresso da humanidade passa pela união conjugal. E na 696 em decorrência, pergunta, então, qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Ou seja, acabou. Não vai ter mais a união permanente de dois seres para formar uma família. A resposta é o retorno à vida animal, porque muitos animais, inclusive, são fiéis ao companheiro ou à companheira durante toda a existência. Algumas raças não, cada um vai, é só procriar. Mas muitos animais são fiéis até o fim da vida ao seu companheiro ou à sua companheira uma vez escolhido. Então, a abolição da união e da formação da família seria um retorno à vida animal. A família, ela pode e deve, de acordo com os nossos esforços, nos trazer muitas felicidades. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda com nossas mazelas, nossas imperfeições. Então também na família, normal, haverá lutas e problemas. Mesmo nas uniões mais aparentemente perfeitas, ocorrem desentendimentos. Mas que o amor supera, que o amadurecimento dos cônjuges vão saber entender que no momento um está mais aflito, o outro está inseguro, preocupado com o trabalho, preocupado com a parentela. Diversos motivos há para que cada um tenha aflição ao longo do dia, ao longo da vida. E cabe ao outro compreender, silenciar, e não no momento que um está aflito querer cobrar, querer dar lição de moral. Isso é um aprendizado ao longo da vida. Santo Agostinho, nesse nosso capítulo 14 do Evangelho, ele faz a instrução de espírito, que é o item 9, tem até, se não me engano, mais de 3 páginas. E ele vai nos falar da dificuldade para o espírito que ainda carrega ódio ter de reencarnar. Também André Luiz tem uma passagem muito boa da reencarnação do espírito Sigismundo, que é um espírito inimigo, antagônico, foi dos pais, da dificuldade que é reencarnar. Então nós que somos espíritas, temos que estar preparados para possíveis dificuldades que possam surgir de um filhinho que chega, que às vezes é antipático, não se sente bem no colo do pai ou da mãe, mas graças a Deus esse tempinho do nenenzinho é o tempinho que se pode dar o aconchego, o carinho, em que aquele espírito no corpo extremamente frágil passa a se sentir, talvez de aflito, seguro, porque quando ele está aflito, vem no colinho, dá o ombrinho, ele adormece, ele começa a perceber que ali que ele achava que poderia ter uma aflição, uma insegurança, ele passa a ter a segurança, o aconchego,
E esse papel é importantíssimo dos pais. E só o esforço e a aplicação da vontade, tão famosa para nós espíritas, a vontade de viver em paz, poderá fazer, às vezes, de fazer um amigo de um espírito que nos foi antagônico, que nos odiou no passado. Então, esse tempinho, graças a Deus, a vida anda acelerada, mas esse tempinho é o mesmo. 1 aninho mais ou menos em torno para andar, 2 aninhos para falar, os dentinhos ali a partir de alguns meses. E nós temos esse tempo, não podemos desperdiçar esse tempo de dar um aconchego, de trocar a fraldinha com carinho, um banho, né, o nananeném, o afeto, aquele irmãozinho que vai vendo que ali ele se sente bem. Né? Começa isso no ventre da mãe, 9 meses ali em gestação, e depois, já na barriga também, o pai vai falando, pode acariciar, e depois partilhar esses momentos do contato, da segurança. Então diz assim, eu vou fazer uma leitura direto do próprio texto, mas eu tirei um trechinho pequeno, do Santo Agostinho. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Esse é um trechinho pequeno de uma instrução muito maior, mas é muito bonito e fala da responsabilidade, da importância que se tem nessa função de pais, tenha sido planejado ou não, mas na encarnação, mas com certeza no plano espiritual, nada é descuidado, tudo é planejado, até mesmo o que aparentemente não é planejado no plano material do casal, no plano espiritual, até mesmo para passar por algumas dificuldades necessárias, é planejado com muito cuidado e muito zelo. E no papel de pais, então, devemos observar as tendências e aptidões de nossos filhos. O Espiritismo nos sempre fala desse espaçozinho da primeira infância, que é o momento em que temos de ter cuidado ali, para ver se está irrompendo muito traço de egoísmo, de orgulho, e tentar pela orientação e pelo exemplo, quando é muito pequenininho, pelo exemplo, está muito egoísta, né? As crianças têm a fase do tudo é meu, de partilhar entre família, um brinquedo com um amiguinho, com muito cuidado também para não forçar, mas para tentar moldar que dividir, que ceder é importante. E aí vamos aos poucos desenvolvendo as virtudes opostas ao egoísmo e orgulho, que são a caridade e a humildade desde pequenininho. E muito importante para os pais, né, na função de pais mesmo, se haja dificuldade de trabalho, materiais, é tentar ser presente física e afetivamente. Evitar terceirizar o papel de pai ou mãe. Encontrando que no trabalho é necessário, que tem que ter uma formação melhor, estudo, que senão não dá para colocar a comida em casa, mas evitar terceirizar o papel de pai ou mãe, para que não ocorra a figura do filho órfão de pais vivos. Quantos problemas percebemos simplesmente porque os pais sequer ouvem os filhos? Estar ali ao lado, uma conversa despretensiosa, partilhar momentos, saber que eu sei que você está aqui, eu sou teu companheiro, eu te amo e eu gosto de estar ao seu lado. Então é muito importante a convivência. Em família devemos abrir o coração ao diálogo, saber ouvir como falamos antes. Às vezes de uma criancinha, uma pergunta, ou de um adolescente, fase tão delicada, principalmente nos momentos atuais de rede social, em que a comunicação, o afeto e o desafeto mudam de uma hora para outra, o adolescente passa por muita insegurança, talvez como nunca passou na história. E como Jesus nos deixou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, onde está o nosso próximo mais próximo? É a família, é o pai, é o filho, é o cônjuge, a mãe, a filha. Esses são os próximos mais próximos. Como falamos do Livro dos Espíritos, a vida social é importante, mas a nossa pequena sociedade é a nossa família, estruturada. Da mesma forma que a doutrina espírita nos fala a figura de que a encarnação é como se estivéssemos numa escola.
E podemos falar então que a nossa família é a nossa turminha de escola, nossos companheiros, e não dá para ficar trocando de turma toda hora. Não dá para trocar de turma sempre que um coleguinha está implicando com a gente. Vamos prestar atenção nesse coleguinha para vivermos melhor com ele. Então vamos elogiar aqueles que estão ao nosso lado com verdades, não é ser falso elogio, não. Porque às vezes a gente deixa de elogiar aquele que está ao nosso lado por um ressentimentozinho, por um orgulho, para uma competição que o outro possa ser melhor do que eu. Vamos elogiar, não importa, vamos falar aquele que está ao nosso lado, aquela que está ao nosso lado, sorrir para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, abraçar. Agora estamos na pandemia, mas assim que isso passar, voltar a abraçar, estar junto. A família, então, na visão espírita, é valor fundamental. Muitos valores são fundamentais. Vamos citar alguns, mas a família vem antes dos outros. Trabalho, amigos, esportes, práticas religiosas, tudo isso é importantíssimo. Mas a nossa base, quando a família desanda, a gente desanda também. Então, família, cuidado total, o trabalho vai andar direitinho, mesmo com dificuldades. A gente sabe que voltando para casa tem um sorriso, e eu posso sorrir para aqueles a quem eu amo também. Então, não adiemos a oportunidade de demonstrar amor. O tempo passa, depois não adianta lamentar. Então, vamos demonstrar o amor. E na família, como falamos, acontecem problemas. Os conflitos familiares, o familiar difícil, não deve ser desculpa para a gente ter o comodismo, a indiferença ou postura de vítima. É normal acontecer a adversidade, a dificuldade. É o contrário. Essa dificuldade, a situação ou alguém difícil na família é estímulo para a mudança da nossa própria atitude. Quantas pessoas nós vemos que recebe às vezes um irmãozinho com uma dependência física ou mental mesmo, e essa pessoa que toma conta, responsável pela vida daquele que depende, se torna um ativista de causas importantíssimas para muitos outros pais. Então aquela dificuldade é motor, como nós falamos, não para eu simplesmente ajudá-lo e dizer ele foi ajudado, mas para que eu me torne melhor, me dedicando ao bem do outro. Então esse companheiro difícil, como as situações difíceis, são oportunidades de desenvolver o amor em nós e evitarmos de trabalharmos a indiferença, a preguiça e muitas vezes a crueldade para com o outro. Encaminhando o nosso encerramento, a paz que tanto almejamos, que desejamos uns aos outros, principalmente no começo do ano, na virada do ano, que seja de muita paz. A paz é fundamental na sociedade, no mundo. Ela só virá de lares ajustados. A paz começa nos lares ajustados, pela presença de espíritos que buscam se ajustar, pelo esforço e pela vontade, pela moralização, nós temos o Mestre Jesus como modelo. Então, essa paz de Jesus, dos bons espíritos, ela vai se desenvolver na sociedade a partir das suas pequeninas células, que são as famílias. E para encerrar, a média Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, nos diz que quando a família periclita, quando a família está em perigo, por uma ou outra razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro, do fracasso. Ou seja, se a família está se desestruturando, se a família corre perigo, a sociedade toda corre perigo do fracasso. Então que cada um de nós possa olhar para dentro do seu pequeno grupo familiar, sorrir, elogiar, dedicar afeto e estar pronto para ouvir, para partilhar, para ajudar no que for necessário, sem ser dono da verdade, simplesmente servindo e ajudando, como Jesus também esteve entre nós, servindo, ajudando, exemplificando. Graças a Deus, agradeço a atenção, desejo a todos muita saúde, muita luz e muita paz. E vamos passar na sequência ao áudio para a prece final de agradecimento e rogativa de fluidificação da nossa água, para que ela também beneficie a todos nós. Muita luz, muita paz, saúde, que Deus abençoe a todos. Assim seja, graças a Deus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, ao final de mais um encontro, juntando os nossos corações ao Teu, elevando os nossos pensamentos ao Pai, que nos envia diariamente oportunidades de aprendizado, de crescimento. Envolvemos nesse instante, Senhor,
todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro, que assim como nós, estão necessitando de um abraço, de um acolhimento e de esperança. Que a esperança possa ser o nosso norte junto aos teus ensinamentos. Os espíritos amigos da casa da Irmã Rosa, que nos amparam e nos inspiram, aqui estão, Senhor. E pedimos o auxílio neste momento para a fluidificação das águas, para que penetrem em nosso ambiente, em nosso lar, essas vibrações amorosas e generosas que nos ajudam na renovação de pensamentos, de sentimentos. Agradecemos, amado Mestre, pelo dia de hoje e que possamos compartilhar esses benefícios que aqui recebemos com aqueles que cruzam o nosso caminho. Muita paz a todos, que assim seja.